Bom dia, irmãos. Hoje vamos tratar de um assunto bastante importante na nossa escola dominical, que é o papel ou o lugar da mulher na igreja. Será que elas são importantes? Será que o trabalho que elas realizam é importante? O que elas podem fazer? Porque a palavra de Deus, em alguns textos, parece que cerceado a oportunidade das mulheres trabalharem? Será que existem realmente coisas que a mulher pode estar fazendo na igreja? Vamos ver os nossos textos básicos então. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 11 a 14. Não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercido hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda a boa obra. 1 Timóteo capítulo 5, versos 9 e 10. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Tito, capítulo 2, versos 3 a 5. Esses são textos importantes, então, de embasamento para entendermos o papel e a importância da mulher na igreja. Bem, primeiramente, nós precisamos reafirmar o fato de que homem e mulher nascem diferentes. Hoje, fala-se muito sobre opção sexual. Porém, a palavra de Deus, com o apoio da biologia, mostra que homem e mulher nascem já com suas características próprias, de homem e de mulher. E por que isso acontece? Porque Deus planejou assim. Deus, quando planejou criar o homem e a mulher, ele os quis fazer diferentes para poderem desempenhar papéis diferentes. E nós lemos lá em Gênesis que quando Deus criou a mulher, ele criou a mulher para que ela fosse sua auxiliar, para que fosse o complemento, para que completassem o homem. De tal forma que, de uma certa maneira, o homem ele é incompleto sem a mulher e a mulher incompleta sem o homem. Bom, a Bíblia nos ensina então que as mulheres elas foram sempre alvo de respeito por parte de Deus. E ele teve essa preocupação, a Bíblia mostra essa preocupação, esse cuidado de Deus em aumentar o respeito pela mulher e não oprimi-las. Começamos pela própria lei da nação que Deus formou através de Abraão. Na sua lei, na formação da sua nação, está estabelecido a monogamia. Os povos ao redor eram polígamos, ou seja, o homem poderia ter muitas mulheres. Isso, sem dúvida, desvalorizava a mulher, isso, sem dúvida, fazia com que ela não tivesse um papel exclusivo na vida do seu marido. Porém, com a monogamia, Deus fortalece o papel da mulher, fortalece o valor da mulher e aumenta, sem dúvida, o respeito por ela. Também a Bíblia fala a respeito do julgamento para o homem que fosse infiel à sua mulher. Em Malaquias 2, 13 a 16,
fala exatamente disso, que Deus ele ia castigar aquele que fosse infiel à sua esposa. Também em Provérbios há vários textos que falam a respeito do valor da mulher, dizendo que ela é a coroa do marido, dizendo que ela é mais valiosa do que finas joias. Mulher virtuosa quem achará? E assim por diante, mostrando que a mulher sábia edifica a sua casa. E então ela tem realmente um papel muito importante no lar, na sociedade e também na igreja, no reino de Deus. Também a Bíblia reforça que o marido deve amar as suas esposas. Então, ao invés de desprezar, deve respeitar. Ao invés de oprimir, deve tratar bem. Então, Efésios capítulo 5, verso 28 a 30, é um texto que Paulo está orientando a respeito do lar cristão, e ele diz o seguinte: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Portanto, irmãos, a Bíblia ela traz vários textos que ressaltam, né, o respeito e o valor da mulher e que elas não devem ser oprimidas. Também nós temos algumas restrições a respeito do ministério feminino na igreja. Os cristãos bíblicos, então, com base naquilo que a Bíblia diz, naquilo que a Bíblia ensina, entendem que há certos ministérios na igreja que não competem à mulher. Vamos ver então. Quais são os papéis que Deus planejou para a mulher? Um papel muito importante, então, e fundamental, é o papel de discípula submissa. O que quer dizer isto? Vários textos aí na Bíblia nos falam a respeito da conduta da mulher em reuniões públicas na igreja. De uma maneira geral, então, eles apresentam que a mulher deve ficar calada, que ela não deve falar em público, que ela não deve ensinar e que ela deve ser submissa. Então, dois conceitos claros são apresentados nestes textos. Primeiramente, elas devem ser submissas à liderança masculina e devem aprender com o ensino dos homens. Isso significa que as mulheres, elas, desde que elas foram criadas por Deus, desde Adão e Eva, são coisas que não vão mudar de acordo com a situação, de acordo com a época que vivemos, com a situação econômica, com a situação política, enfim, com a crise que estejamos passando. São princípios que a palavra de Deus estabelece, que a mulher deve se submeter à liderança masculina e deve aprender com o ensino dos homens. Ou seja, ela não deve ensinar, ser professora dos homens, mas deve aprender. Os homens devem assumir o papel de liderança e o papel de ensino na igreja. Outro conceito também que fica claro é a posição de autoridade não é uma opção para a mulher. Então, o presbítero, né, ou outra posição de autoridade, diácono, pastor, eles são papéis então exclusivos para o homem, porque Deus assim o determinou, porque Deus criou o homem então com características para isso e a mulher para outras funções. Vamos ver então, o papel de submissão não quer dizer que ela seja inferior ao homem, né? A diferença entre homem e mulher não está relacionada à qualidade ou habilidade, mas com a função. Então, algumas mulheres podem até falar melhor,
pode ter mais estudo, pode ter talvez até um cargo mais importante do que o homem, mas isso não significa, então, que ela deva assumir a liderança no lar ou na igreja, porque é uma questão que Deus colocou de papel, né? O homem, então, deve ser o cabeça, como diz lá o texto de 1 Coríntios 11, verso 13. Perdão, 11, verso 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Veja, então, que não há diminuição de valor do fato da mulher ser submissa ao marido. Apenas é uma função diferente. Um lidera, o outro segue. Não dá para os dois fazerem a mesma coisa ao mesmo tempo. Assim também não há diminuição no valor, tanto que diz o texto que Cristo ele é o cabeça do homem, mas antes diz que Deus é o cabeça de Cristo. Portanto, são funções diferentes, mas ambos são importantes, ambos têm o mesmo valor. Ainda a questão da solidariedade carinhosa e uma compreensão básica estão presentes aí neste princípio. Isso é importante se perceber para que se tenha um bom entendimento a respeito do que Paulo está dizendo nestes textos. Pode parecer a princípio que ele está sendo duro, que ele está proibindo as mulheres de exercer qualquer trabalho na igreja. Isso não é verdade. O que acontece é que dentro das características que Deus criou a mulher, ela tem algumas funções que são apropriadas, que são adequadas, e ao homem outras funções. É interessante o que o comentarista diz, o seguinte: não permita que um pássaro viva sob a água ou um peixe viva na terra. Não permita que uma mulher exerça autoridade sobre o homem, ensinando a ele em público. Por causa dela e do bem-estar espiritual da igreja, essa adulteração da autoridade divina é proibida. Então veja, o que Paulo tem em vista não é a pessoa, não é o gênero, mas é o plano de Deus para a igreja, para o mundo. Assim, quando ele proíbe a mulher de falar em público, na verdade, ele está protegendo a mulher, na verdade, ele está cuidando, demonstrando uma solidariedade carinhosa. E ele tem essa compreensão básica e clara do propósito de Deus para a função tanto do homem quanto da mulher. A mulher, ela é excluída da tarefa masculina de pregar em público por Paulo, não porque ela seja inferior ao homem, mas apenas porque seu Criador o designou para outro trabalho que é incompatível com esse. Ou seja, imaginemos então um coral. A mulher no coral não vai cantar baixo, porque a sua voz é apropriada para outro tipo, mais melodiosa, muito mais para o soprano ou para o contralto. Assim, Deus criou a mulher com características apropriadas para as funções que ele determinou para ela. Nossa sociedade pecaminosa, e muitas vezes o nosso próprio coração pecaminoso, convenceu muitos de que é uma bênção maior liderar do que seguir o líder. Isso não é necessariamente verdade, pois a liderança traz problemas, dificuldades e tristezas que os seguidores muitas vezes ou quase nunca experimentam. Às vezes é bem mais prazeroso ser liderado do que liderar. A direção e a instrução da igreja
não são um fardo que a mulher deva carregar. Elas deveriam ser gratas a Deus por isso e buscar com alegria assumir os muitos outros ministérios cruciais para os quais foram chamadas. Então, muitas vezes, falta esta compreensão básica por parte da igreja do papel importante que as mulheres têm. Não é apenas importante na igreja, não é apenas estar lá na frente pregando, ensinando, mas há muitas outras coisas importantes, necessárias, essenciais e que a mulher é chamada a fazer, completando então o trabalho do homem. O segundo papel importante, então, que os textos bíblicos nos apresentam é o papel de instrutora capacitada. O fato de as mulheres não devem ensinar os homens não significa que não tenham dons para ensinar, para treinar. Pelo contrário, elas são instrumentos essenciais no plano de Deus para a educação de crianças e de outras mulheres. Então, o texto de 1 Timóteo, que nós lemos, capítulo 5, versos 9 e 10, diz: não seja inscrita senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos. Veja que nesse trecho ele discute uma lista de viúvas e revela os requisitos de mulheres que poderiam se comprometer com posições especiais de serviço no corpo de Cristo. Essas deveriam ter sido recomendadas pelo testemunho de boas obras. E a primeira obra citada aí é o fato de terem criado bem os filhos. Parece que isso não é importante, especialmente no mundo em que nós vivemos, onde se valoriza que a mulher seja independente, que a mulher trabalhe, que a mulher tenha seu próprio dinheiro, mas muitas vezes isso tem um custo alto, que é tirar a mulher do seio da família. E se coloca isso como mais importante do que criar os filhos. Você já pensou que ao criar seu filho, você está realizando um trabalho especial para Deus? Muito superior a você ser diretora de uma empresa, por exemplo. Você está fazendo um serviço para Deus, criando o seu filho no caminho de Deus. E assim está edificando também a igreja e prestando um serviço ao reino de Deus. A palavra grega traduzida por criar é a mesma usada em Efésios capítulo 6, verso 4, que diz o seguinte, vamos ler lá. Efésios 6, 4 diz: e vós pais, se referindo aqui tanto a pai quanto a mãe, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 15, a continuação do texto que nós lemos lá no início, diz o seguinte: todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Paulo então segue a mesma argumentação, então a sua argumentação sobre as restrições de Deus em relação ao ministério feminino na igreja, dizendo que ela seria preservada na missão de mãe, se elas permanecessem em fé, em amor, santificação e bom senso. Você já pensou na importância do seu exemplo para os seus filhos, para a formação da igreja? Você tem sido um exemplo para o seu filho nestas áreas de amor, de santificação, de fé e de bom senso?
As mulheres, elas têm um papel fundamental, um papel essencial, um papel principal na igreja, no desenvolvimento das crianças. Alguns textos, então, colaboram com esta ideia. Primeiro, Êxodo 20, verso 12, diz que elas devem ser honradas. Os 10 mandamentos dizem: honra teu pai e a tua mãe. Coloca a mulher no mesmo patamar que os homens. Aos olhos de Deus, a mãe deve ser honrada tanto quanto o pai. Êxodo 21, verso 15, diz que quem ferir a sua mãe será morto. E ainda no capítulo 21 de Êxodo, verso 17, diz que o desprezo e desobediência é algo grave. Quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe será morto. Para Deus, o desprezo ou a desobediência à mãe é tão grave quanto a desobediência ao pai. Então, tem vários outros textos também no livro de Provérbios, falando ou exortando os filhos a respeitarem as suas mães, assim como aos seus pais. E as mulheres que não têm filhos, ou aquelas que os filhos já não estão mais no lar, elas podem ajudar na igreja, elas podem também estar desempenhando este papel? Sem dúvida nenhuma, de várias maneiras. Pode estar convidando outras crianças e trazendo para a igreja, pode estar ajudando as famílias com muitas crianças. É difícil o pai e a mãe lidar com tantas crianças. Muitas vezes a mãe não tem o pai, a mãe perdeu o marido ou ele foi embora, e muitas vezes então a mulher cristã da igreja que não tem filhos pode ajudar essas pessoas. Ela pode se tornar uma evangelista de crianças, A PEC tem ministério de evangelização nas escolas públicas, nos lares, ao ar livre, por correspondência, agora pela internet. Então, a mulher que não tem filhos também pode ser usada por Deus para alcançar crianças para Cristo. Então, há muitas coisas importantes nesta área que a mulher, como mãe, pode estar realizando. Mas também instruindo não só os filhos, mas também as mulheres mais jovens. Lá no texto que nós lemos de Tito, capítulo 2, versos 3 a 5, diz que, no verso 4, finalzinho do verso 3 e início do verso 4, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Gente, que coisa importante, que coisa preciosa poder fazer isto na igreja. Que influência, que impacto isso tem na família e nas famílias da igreja. Quando nós vemos então as mulheres mais velhas, elas instruindo as mais novas, e as mais novas instruindo as que são mais novas ainda, então nós temos o que a Bíblia chama de discipulado. Nós temos esse compartilhamento daquilo que foi aprendido, de algo precioso que é repassado. Essa é uma responsabilidade chave e um privilégio das mulheres na igreja. As mulheres podem desempenhar esse ministério muito melhor do que os homens. Considerando que nós temos muito mais mulheres e crianças na igreja, a mulher tem muito trabalho na igreja. Terceiro papel importante, hospedeira habilidosa. Hoje em dia parece que nós estamos deixando de lado a questão de ser hospitaleiro, seja por questão de tempo, uma vida muito corrida, seja por questão financeira, seja por questão de
querer privacidade, enfim. O fato é que nós temos perdido esta possibilidade de poder ser bem na vida de outras pessoas. Então, voltando lá ao nosso texto de 1 Timóteo capítulo 5, no verso 10, daquelas qualidades todas, diz lá, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade. Então esse é um ministério importante que infelizmente tem sido abandonado e que tem uma participação muito importante das mulheres. Quem recebe geralmente são as mulheres, né? Quem vai tomar as providências. Lembra de Marta e Maria? Para receber Jesus, né? Quem estava correndo com as coisas todas não era Lázaro, a irmã deles, mas era Marta, perdão, que inclusive chama a atenção, né? Pede que o Senhor peça para Maria ajudá-la. Então dá trabalho, mas o ministério é alguma coisa de grande valor, de grande importância para a vida da igreja e faz parte do plano de Deus, então, para a nossa vida. A hospitalidade é um elemento crucial para edificar a comunidade cristã. Nós vamos ter comunhão, nós vamos confiar, nós vamos nos abrir, vamos nos edificar, confessar os nossos pecados uns aos outros, a partir do momento que nós temos intimidade, que nós conhecemos, que nós convivemos com as pessoas. Isso se dá justamente no âmbito da hospitalidade, quando nós passamos momentos juntos. Então, quanto mais a igreja tiver este contato, mais ela vai ser edificada, mais a vida vai fluir através do corpo. Também a hospitalidade é um recurso eficaz para o evangelismo, né? É uma maneira de nós estarmos alcançando os nossos vizinhos. Muitas vezes se você vai direto falar para ele do evangelho, ele pode fechar a porta. Porém, quando você vai fazendo amizade, você vai auxiliando, você vai se colocando ao lado dele, ele vai aos poucos então confiando, ele vai se abrindo, ele vai ouvindo e você tem a oportunidade de compartilhar o evangelho, de dar o seu testemunho. É também um mandamento bíblico. Isso é alguma coisa que está bem claro na palavra de Deus, nesses textos que estão aí abaixo. Vamos dar uma olhadinha, Romanos capítulo 12, verso 13, diz assim: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Um verbo no imperativo, é uma ordem. Ainda a primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 9, diz assim: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Interessante a ideia de mutualidade aqui, né? Não é só receber, mas é ser recebido também. Às vezes as pessoas têm dificuldade com isso. E Hebreus, capítulo 13, verso 2, é muito interessante e um estímulo à prática da hospitalidade, quando diz assim: lembrai-vos dos encarcerados como se preso com eles. Perdão. 13, verso 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Então, devemos praticar a hospitalidade. E quem vai fazer isto? Quem tem essa função? Quem tem esse privilégio? Quem tem características mais apropriadas para isso, para se dedicar a isso? Justamente as mulheres. Se as mulheres realizarem essa atividade, este papel, sem dúvida, vai ter muito trabalho para elas, sem dúvida, elas serão grandemente abençoadas e a igreja, sem dúvida, também será grandemente beneficiada. E o quarto papel, então, importante, aí
de acordo com os textos que nós lemos, é que ela deve ser uma serva humilde. Lá, voltando ao nosso texto básico, de 1 Timóteo 5,10, uma característica, então, é que elas devem ter exercido hospitalidade, lavado os pés aos santos e socorrido a atribulados. Então, na época de Paulo, isso era literal, né? As pessoas andavam de sandálias por estradas empoeiradas, os pregadores chegavam com os pés sujos e era um serviço prestado, né, a eles de um conforto, um alívio, suprir uma necessidade que era então lavar os pés, que muitas vezes era feito na casa em que eles chegavam. Hoje, então, claro, né, esse ato ele tem um significado diferente, né? Ele representa a necessidade de estar ministrando as necessidades físicas dos membros da igreja. Quando nós atendemos as necessidades físicas dos membros da igreja, nós estamos como que lavando os pés e socorrendo os atribulados, né? Quantas pessoas precisam de assistência, né? Pessoas que estão atribuladas com pessoas enfermas na família, muitas vezes tem necessidade de que alguém ajude com a roupa, com a alimentação, com a limpeza da casa, etc. Muitas vezes mães solteiras, né, e precisam de ajuda com seus filhos, pessoas presas, encarceradas, pessoas com necessidades financeiras, assim por diante. Então aí nós temos a SAF, geralmente atuando bastante nesta área. Nós temos a Junta Diaconal, que pode contar com a ajuda de mulheres também para esse trabalho de assistência. E, enfim, uma outra área muito importante que está aberta a receber o auxílio, a participação das mulheres. Concluindo então, irmãos, nós percebemos que as mulheres elas podem exercer funções na igreja, e não só podem exercer funções na igreja, mas devem exercer funções na igreja, e elas têm muitas funções que podem exercer na igreja, mas muitas vezes não há esta participação. Então, em vez de ficar reclamando porque não pode ser ordenado pastora, ou presbítera, ou diaconisa, né? Vamos estar atentos aos princípios, ao plano de Deus para a nossa vida e nos dispor realmente a trabalhar para o Senhor, fazer aquilo que é a nossa parte fazer. As tarefas que Deus designou para as mulheres, então, elas não são insignificantes, não são de menos valor, pelo contrário, elas são fundamentais, elas são básicas, essenciais para o alicerce da família, da igreja e da sociedade. Finalmente, irmãos, então, nós somos alertados para o fato de que Satanás quer desviar a nossa atenção. Desde o princípio lá com Eva, ele quer tirar a nossa atenção, o nosso foco daquilo que podemos fazer, daquilo que devemos fazer e daquilo que não devemos fazer. Então, qualquer pessoa sóbria também perceberá que as tarefas que Deus designou para as mulheres não são insignificantes, mas muito importantes. E Satanás, então, procura justamente, através de ideias que são transmitidas pela mídia, nas conversas com outras pessoas, enfim, tentam nos afastar, nos desviar daquilo que é o propósito de Deus, daquilo que Deus colocou nas nossas mãos para realizar. Olhamos para o outro e não olhamos para o que Deus requer de nós. Para terminar, então, a respeito deste assunto,
Gostaria de ler brevemente um trecho curto que está no livro, este livro aqui, A Vida na Casa do Pai, livro do qual foi baseado todas essas lições da nossa revista. Inclusive é um livro que eu quero indicar para os irmãos lerem, indicar, quem sabe, para a nossa biblioteca adquirir, né? E o trechinho que eu gostaria de ler diz assim, ó. Satanás quer desviar nossos olhos, nossa atenção daquilo que devemos fazer para aquilo que não podemos fazer. Ele está sugerindo que as mulheres, né, que os homens as usam como escravas e empregadas. Ele as encoraja a se levantarem e dizerem aos homens que elas podem fazer tudo o que eles podem. Ele quer que as mulheres se concentrem naquilo que elas foram proibidas de fazer e deixar por fazer as tarefas que elas podem e devem realizar. Então que Deus nos ajude como igreja, Deus ajude as mulheres da nossa igreja, então, para que elas possam seguir realmente aquilo que é o plano de Deus, aproveitar e se mobilizar naquelas oportunidades que Deus tem dado de servir na igreja e que sejam uma grande bênção para a igreja local e para a igreja de Deus. Que Deus se nos abençoe, Deus abençoe as mulheres da nossa igreja nesse papel tão importante. Amém?